O Milei, ele sabia desde o dia primeiro que ele ia sofrer uma grande resistência a uma série de medidas, né? Se tem medidas que podem dizer que são benefícios, que são privilégios, agora há muitas medidas que são tomadas para manter, digamos, uma grande camada da população podendo usar serviços públicos, né? Subsídios. Então, você tem que discutir o que vai ficar no lugar, né? O que o Milei está fazendo é um choque. E esse choque está sendo feito principalmente nas costas de quem precisa do Estado. E não necessariamente. Ele mesmo falou: vou proteger a iniciativa privada e vou dar um choque no Estado. Só que o Estado não é assim, ele coloca o Estado, esse bando de gente que se locupleta, que rouba, que tem isso também. Mas tem muita gente que depende do Estado, principalmente gente pobre, classe média, tudo isso mais, depende do Estado na Argentina. Então, ele sabia desde o começo que a ação dele, soltando medidas que são impopulares, que atropelam direitos trabalhistas, que atropelam direitos acesso a serviços públicos, né, que limitam, que privatizam e tudo isso mais, ia gerar protestos. A Argentina, se o brasileiro acha, nós somos engajados civicamente, não é nada comparado com o que a Argentina. A Argentina só é comparada com os franceses em nível de engajamento de rua, né? Tá na rua assim, ó, toda hora tá na rua. E dentro disso existem grupos e grupos, em grupos que trancam ruas, e os grupos que fazem marcha nas ruas. O que o Milei falou é que, olha, nós vamos restringir as manifestações de rua e começou a colocar quem for para a rua não vai receber benefício social, quem for para a rua vai preso, quem for para a rua isso, quem for para a rua, quem for fazer marcha na rua, aquilo outro. Ou seja, aí ele adotou, não tenha dúvida nenhuma, né, elementos que estão no receituário fascista, né, desde Mussolini da década de 30, de como evitar que o protesto popular coloque em risco medidas que são adotadas de forma autoritária pelo governo. E aí eu digo autoritária porque ele está se valendo do quê? De, grosso modo, tá tentando governar por decreto. Tem muita coisa que ele está fazendo por decreto, testando os limites do Congresso Nacional, mas tem muita coisa no pacotão que vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Né? E o Congresso Nacional, o partido dele não tem maioria, que depende do partido do ex-presidente Maurício Macri e da hoje ministra Patrícia Burit, né? Mas que esse partido não trabalha com unidade, assim, ele tem grupos, tem facções internas, né? Então, ele pode ser bloqueado no Congresso, ele está tentando esticar em decreto o que for e está tentando calar a oposição. O que aconteceria, né? Essa grita oposição aconteceria para exatamente evitar uma velocidade, acelerar a velocidade do descontentamento popular. Fabíola, porque existe uma contaminação. Se a população vê aquilo, droga, e ela sente que aquilo no bolso está batendo, né? Ela fala, droga. E se ela vê outras pessoas na rua protestando, ela fala, ah, droga, né? É isso mesmo. E ele está querendo diminuir essa mobilização de olho que daqui a 2 anos tem eleição legislativa de meio de mandato, que pode, na verdade, criar um problema ainda maior para ele. Né? Então, esse é o problema. O Milei acabou atropelando a democracia, atropelando as liberdades, após ele ter feito uma campanha defendendo as liberdades. Né? Ele fez uma campanha que a liberdade ia ser total no governo dele, a liberdade é total para o capital, agora não para os trabalhadores que estão restringidos, restritos de ir para a rua. Só que isso não adiantou, mesmo, só para terminar, mesmo com todo o bafafá, mesmo com todas as ameaças, houve muitos protestos de rua, houve muito panelaço, e isso mostra que, em breve, quando começar a apertar o bolso do portenho, o bolso do argentino, com relação às medidas do Milei, né? Ele vai ter dor de cabeça. A questão é a seguinte, Fabiola, o quanto, na verdade, ele vai segurar antes de tomar outras medidas. Eu não duvido nada dele ir para um confronto físico bem maior do que já aconteceu. Já houve barreiras policiais, etc., mas, a depender do que for, ele pode ir para um confronto físico. A questão é se ele vai ter apoio ou se, no meio disso, se acontecer um surto na Argentina, dentro, não agora, mas né, for crescer para isso, qual que vai ser o comportamento do Congresso Nacional? Vai respaldar o Milei ou vai expulsá-lo? E você, Josias, como é que você analisa esse mega decreto do Milei? Isso vai ser bom para a Argentina de alguma maneira ou vai ser um grande retrocesso? Nós começamos, a Argentina iniciou uma contagem regressiva, Fabiola. Quando tomou posse, há 10 dias, o Milei disse: não há plata, não tem dinheiro, acenou com providências duríssimas, que demandariam, segundo a previsão dele próprio, até 2 anos para surtir efeitos. E agora, às vésperas do Natal, veio o pacotaço. De fato, medidas duríssimas
O Milei está revogando mais de 300 leis, mexe em nervos expostos da sociedade argentina e produziu um previsível protesto, uma reação popular. E agora é preciso saber qual vai ser o prazo de validade da ilusão que o Milei vendeu durante a campanha. A ilusão de que resolveria uma ruína construída na Argentina em sucessivos governos nas últimas 7 décadas. Ele utilizou uma ferramenta na Argentina que é muito semelhante à medida provisória no Brasil. Chama-se decreto de necessidade e de urgência. Esse tipo de decreto permite ao presidente, sob a alegação de que precisa adotar medidas urgentes, permite atuar antes da manifestação do Congresso. Então, todas as providências, as medidas adotadas pelo Milei na noite passada, terão que entrar em vigor em 8 dias. E depois o Congresso tem que referendar ou não essas medidas, e não há prazo. A diferença em relação à medida provisória é que lá na Argentina não há um prazo para que o Congresso delibere, mas evidentemente vai haver uma pressão externa, pressão que vem de fora para dentro do parlamento, para que a decisão seja rápida, porque ele mexeu, Fabiola, com o mercado de trabalho, restringindo direitos. Mexeu com planos de saúde, sempre restringindo direitos. Mexeu com a posse de terras, mexeu com o direito de greve, mexeu com aluguéis, mexeu com a privatização de estatais, liberalizando. Antes vai ter que fazer vai ter que melhorar, maquiar as contas das estatais, mas está prevendo privatizar tudo quanto é estatal na Argentina. Ele mexeu com programas de proteção à indústria nacional argentina, abrindo as fronteiras para produtos que venham de fora, escancarou as fronteiras da Argentina para a concorrência externa. Então, de fato, ele mexeu em nervos expostos da sociedade. E resta agora saber se ele vai ter suporte para isso. Curiosamente, ele, no discurso de anúncio desse pacotaço que eu tive a oportunidade de assistir, ele volta a atacar o que ele chama de casta, que é uma referência aos políticos tradicionais da Argentina. Uma casta da qual ele precisa agora para aprovar essas medidas. Então, afora o esforço que ele terá que realizar para aprovar isso no Congresso, há uma previsão de que vai ocorrer uma enxurrada de recursos judiciais. Pessoas vão buscar no judiciário a proteção que o Milei está sonegando. Então, Fabíola, eu diria, você pergunta, são medidas boas, positivas? Eu diria a você que, para fazer o mesmo que vinha sendo feito há 7 décadas, não precisava eleger uma alternativa. Agora, o que ele está fazendo é um receituário escrachadamente liberal, sem ter suporte político para isso. Sem suporte político e com um crescente questionamento social. Então, os protestos começaram. Ele tomou posse no dia 10 de dezembro e já está sob protestos. E ele reage aos protestos mobilizando a força de repressão do Estado, a mão forte do Estado. Então, esse receituário ele não costuma terminar bem. Um presidente que tem medidas fortes, sendo fraco no legislativo e sob questionamento das ruas. Isso orna com a interrupção do mandato antes do prazo constitucional, Fabiola. É muito eloquente o cenário e tudo leva a crer que o Milei não termina o mandato.